Olá, tudo bem? Eu sou o Alexandre de Oliveira Capão e estou aqui para mais um vídeo da série Lexio Divina, onde fazemos a leitura orante do Evangelho deste domingo. Mas antes de mais nada, quero lhes desejar um feliz ano litúrgico novo. É sim, na igreja, nós começamos o novo ano litúrgico neste domingo, com o ciclo do Natal, que inclui o tempo do Advento e o tempo do Natal. O interessante neste tempo do Advento é nós nos prepararmos para a vinda de Cristo, né? Nos prepararmos através da penitência, da oração, da vigilância. Não é um tempo de penitências fortes, como a Quaresma, mas um bom preparo, uma pequena quaresma para os que se sentirem afim, é aconselhável, né? E nos preparemos através da oração. E vamos agora ao nosso Evangelho. Neste ano, nós temos o Evangelho de Lucas. No ano litúrgico anterior, estávamos com o Evangelho de Marcos. E neste ano será São Lucas. Eu já ia me esquecendo. Antes de lermos ou proclamarmos, como costumamos dizer, o Evangelho, façamos a nossa oração para que o Espírito Santo nos ilumine e aumente a nossa compreensão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ensina-nos, Senhor, a ler a Bíblia com respeito, humildade e fé. Queremos colocá-la em nossas casas e comunidades, para que seja luz que ilumina, palavra que orienta, corrige e questiona, presença viva de amor. Nós te pedimos, ó Pai, concede-nos luz e coragem, para nela encontrar o caminho, a verdade e a vida. Amém. Agora sim, vamos à proclamação do Evangelho deste domingo, que está em Lucas, capítulo 21, versículos de 25 a 28 e depois de 34 a 36. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então, eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós. Pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitos de vocês devem estar se perguntando: o tempo do advento não é de preparação para o Natal, para a vinda de Cristo? É sim, mas não apenas. É também de preparação para a segunda vinda de Cristo, quando ele voltará glorioso. E este evangelho faz alusão a esta segunda vinda.
É interessante que há uma conexão com os evangelhos que vínhamos lendo na última semana do tempo comum do ano litúrgico anterior, né? Não apenas nos evangelhos, mas também em passagens do Apocalipse, que falavam justamente, né, o fim do tempo comum com o final dos tempos. Foi muitas das pregações nestas últimas semanas do tempo comum. E agora, coroando, né, este fim dos tempos, o fim do ano litúrgico e o começo do novo ano litúrgico, falamos sobre a vinda de Cristo no fim dos tempos, né? E essa segunda vinda, que está relacionada ao advento, e percebe-se esta união, né? Eu separei aqui alguns versículos, algumas passagens, algumas palavras, alguns itens para a nossa reflexão. Eu gosto muito os evangelhos quando começam, disse Jesus, né? E aqui no caso, disse Jesus a seus discípulos. O evangelho é sempre a mensagem de nosso Senhor, a nós que hoje somos os seus discípulos. Ele começa falando dos sinais, né? Dos sinais de toda essa catástrofe cósmica que antecederá a sua vinda, sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, no mar. E é claro, né, os homens, as pessoas, os seres humanos vão desmaiar de medo, vão ficar assustados. O que está acontecendo? Né? O que vai acontecer? Vamos todos morrer? Né? O que nos aguarda? E no meio digamos assim, desse momento mais negro e mais desesperador, né, voltará o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Como foi na sua ascensão aos céus, que ele subiu na nuvem, cheio de poder e glória, ele retornará da mesma forma. Não como no Natal, que nós veremos que ele veio humilde, pobre, discreto, né, até ter tempo de crescer, executar sua missão, e aí teremos o resto ao longo do ano litúrgico. Mas dessa vez será a vinda gloriosa, o coroamento, o final dos tempos. A isto que o Evangelho se refere. E continuando aqui a leitura, é interessante que, enquanto os homens vão desmaiar de medo, né, aqui diz assim: quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça. Isso para os cristãos, para os seguidores da Boa Nova. Levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Vale a pena ressaltar que o cristão, nós estamos sempre na contracorrente, né? Muitas vezes o mundo estará indo numa direção, como podemos ver agora, né? Muita incredulidade, muita descrença, muito materialismo, muito relativismo, muita bagunça, uma sexualidade desregrada e etc e tal. E nós cristãos, apesar de estarmos no mundo e procurarmos da nossa melhor forma participarmos desse mundo, né, ajudando com a caridade, colaborando com as nossas preces, mas estamos sempre na contracorrente. Estamos no mundo, mas procuramos não ser do mundo, né, nesse sentido de mundaneidade. Procuramos seguir o Evangelho e preocupar-nos também com as coisas do Espírito e não apenas com os prazeres da carne, da matéria. Então, essa passagem aqui, levantai-vos e erguei a cabeça, porque vossa libertação está próxima, alude a essa contracorrente, né? O mundo no desespero e nós alegrando-nos. Claro que há algumas ressalvas. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula,
da embriaguez e das preocupações da vida. Muitas vezes a gente vai vivendo o mundo e acaba sendo absorvido com as coisas do mundo. Enfraquece na oração, enfraquece na vigilância, e estamos praticamente, né, nesses casos, contaminados pelo mundo. E podemos ser surpreendidos, podemos não estar preparados. Então é importante que nós saibamos, né, até aproveitar e usufruir das coisas do mundo, sim, mas não como finalidade última, né? Preocupando sempre com a mensagem do Evangelho, com a prática da caridade e, sobretudo, com a oração e a vigilância. Não é importante que queiramos saber quando será o dia do fim do mundo, como algumas seitas evangélicas ficam anunciando e procurando saber. Né? Isso não cabe a nós sabermos, só ao Pai. O que importa é estarmos preparados. Então, ao invés de gastarmos a nossa inteligência, o nosso espírito, procurando decifrar nas entrelinhas da Bíblia qual será a data, o dia e a hora, estejamos preparados. Quando chegar o momento, o dia que for, estaremos prontos. Agora, enquanto este momento não vem, que poderá ser amanhã ou poderá ser daqui a 1000 anos, nós podemos também interpretar passagens escatológicas como essa, referente a, digamos assim, em relação à nossa vida. Então, eu acho bonito, consolador imaginar que em momentos difíceis, quando estamos passando por grandes dificuldades, talvez uma doença na família ou a nossa própria doença, desemprego, problemas financeiros, problemas com os filhos, com o cônjuge, com amigos, são vários, né? Os problemas que este mundo pode nos dar. No momento mais negro, se nós temos fé e estamos em oração e vigilância, saibamos que aconteça o que acontecer, Jesus estará do nosso lado, Jesus virá para ficar conosco. Não quero dizer com isso que as coisas vão se resolver milagrosamente. Pode até ser que sim, mas pode ser que não. Mas mesmo quando aquela doença, né, não for curada milagrosamente, a gente estando com Jesus ao nosso lado, tendo este conforto, nós estamos preparados, nós somos mais fortes. Então, podemos também interpretar essa passagem neste sentido, né? A passagem, eu quase que me esqueço de dizer, ela pega duas perícopes, né? E uma no meio que não foi lida. Então, agora a parte que vai falar da oração e da vigilância, ela é intercalada por uma outra perícope, um outro trecho, que não está no lecionário, mas é interessante como essas duas que foram escolhidas se fecham, né? Na primeira parte, fala da vinda do Filho do Homem. Todos aqueles sinais, e para estarmos, nos alegrarmos quando isto acontecer, e agora vai dizer como. Como nós cristãos devemos nos preparar a partir da vigilância e da oração. Ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Né? Aqui eu vou ler uma das homilias do Papa Francisco, analisando este mesmo evangelho, numa passagem que ele fala justamente sobre esta vigilância. Né? Então, que o cristão não pode esmorecer na fé, e às vezes acontecem altos e baixos da nossa fé, né? Não podemos nos entregar à assídia, que é aquela, digamos, a morte do espírito, da oração, aquela falta de ânimo. Devemos nos manter firmes. E como nos manter vigilantes, firmes e fortes? É aí que eu vou ler aqui o trecho que eu separei do Papa Francisco, onde ele fala
sobre oração e vigilância. Cito o Papa: o segredo para estar vigilante é a oração. Com efeito, Jesus diz: ficai, porém, de sobreaviso e orai a todo momento. É a oração que mantém acesa a lâmpada do coração, especialmente quando sentimos que o entusiasmo se arrefece. A oração o reacende, porque nos reconduz para Deus, para o centro das coisas. A oração desperta a alma do sono e concentra no que é importante, na finalidade da existência. Mesmo nos dias mais movimentados, não negligenciemos a oração. Pode servir-nos de ajuda a oração do coração. Repetir frequentemente pequenas invocações. No advento, habituai-vos a dizer, por exemplo, vinde, Senhor Jesus. Apenas isto, dizer vinde, Senhor Jesus. Este tempo de preparação para o Natal é bonito. Pensemos no presépio, no Natal e digamos de coração: vinde, Senhor Jesus, vinde. Repitamos esta oração ao longo do dia e o Espírito permanecerá vigilante. Vinde, Senhor Jesus, é uma oração que podemos recitar 3 vezes, todos juntos. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. É interessante aqui, né, falando sobre a oração e a vigilância, e antes eu até falei para não desanimarmos, a gente está, né, no início do novo ano litúrgico, mas também no final do ano civil. E no final de ano, muitas pessoas estão cansadas, né, do trabalho, das coisas da vida, algumas desanimadas. Então, uma boa forma de colocarmos em prática este evangelho durante a semana é justamente procurarmos animar os nossos irmãos que estão desencantados, desanimados. Coloquemos os seus nomes em nossas preces, rezemos por eles, mas não apenas. Se pudermos estar com eles, dar um consolo, é, falar uma palavra de carinho, estarmos juntos, muitas vezes sem falar nada, só estarmos juntos, procuremos reanimar as pessoas que estão desanimadas, para que elas também possam vigiar e orar e, durante o advento, se prepararem para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo no Natal e, em suas vidas, para a segunda vinda do Senhor. Antes de concluir, eu gosto sempre de fazer uma alusão, uma recomendação de uma passagem, de um ponto do catecismo da Igreja Católica que se relacione com o evangelho em questão. E aqui, neste caso, neste evangelho sobre a volta de Jesus Cristo, temos o item 671, que eu vou ler, é curto e é muito profundo e diretamente relacionado com tudo o que conversamos. À espera de que tudo lhe seja submetido. Apesar de presente em sua igreja, o reino de Cristo ainda não foi consumado, com grande poder e glória, pela vinda do Rei à terra. Esse reino é ainda atacado pelos poderes maus, embora estes já tenham sido radicalmente vencidos pela Páscoa de Cristo. Enquanto tudo não for submetido a ele, enquanto não houver novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, a igreja peregrina leva consigo, em seus sacramentos e em suas instituições, que pertencem à idade presente, a figura deste mundo que passa. Ela mesmo vive entre as criaturas, que até o presente gemem e sofrem, como que dores de parto, e aguardam a manifestação dos filhos de Deus. Por este motivo, os cristãos oram, sobretudo na Eucaristia, para apressar a volta de Cristo, dizendo-lhe: vem, Senhor Jesus. Então, reflitamos, repito aqui,
para quem quiser reler esta passagem aqui, este item do catecismo é o de número 671. Terminemos agora com a nossa prece, a oração baseada na nossa Léxio Divina, na nossa leitura orante no Evangelho de hoje, né, que eu costumo retirar deste livro aqui, não sei se está bom, Léxio Divina, acho que saiu espelhada a imagem, é o volume novo para o ano de 2025, ano C, São Lucas. Então vamos rezar e através desta oração, contemplar a palavra de Deus. Senhor, o sofrimento, as preocupações, o medo do futuro às vezes nos esmagam e acabamos por abaixar os braços. Mas vós nos dizeis para erguê-los. Senhor, ajudai-nos a esperar de pé, prontos a pôr-nos a caminho para construir convosco um futuro melhor. O medo faz baixar a cabeça, preocupados só com o momento presente. Mas nos dizeis para levantar a cabeça. Senhor, ajudai-nos a esperar, olhando para vós, que no horizonte vindes para nos salvar. A fatiga acaba por nos adormecer, porque não esperamos mais nada e não queremos mais lutar. E nos dizeis para vigiar. Senhor, ajudai-nos a esperar, permanecendo atentos aos sinais que não cessais de manifestar e entrar pela oração em diálogo conosco. Assim seja. Amém. Então, mais uma vez, né, eu relembro o conselho. Coloquemos em prática este evangelho. Ajudemos os nossos irmãos desanimados a se animarem e se prepararem neste tempo de advento para a vinda de nosso Senhor. Um bom e abençoado domingo a todos e uma ótima semana. Até semana que vem.